Bom, boa noite, pessoal. Hoje, dia 10 de março de 2022, estamos na terceira aula. Essa daqui vai ser um pouco mais simples, mais direta, né? Trabalhando com uma ferramenta que a gente propôs, né? E aqui estamos testando aqui pela primeira vez, para a criação de cenário, para a criação de ambientação, né? De uma aventura, ou mesmo a construção inicial de um cenário. É uma ferramenta de design que a gente propôs. Estamos utilizando o aplicativo Mural, né, como referência para fazer essa construção coletiva, porque realmente funciona como uma ferramenta de design, né? Então, a gente pode brincar de colar post-it lá e colar o quanto a gente quiser. Nós já trabalhamos 2 estágios, né, que foi, na verdade, a construção do tipo de cenário que a gente queria, do objetivo com esse cenário, o que a gente quer atingir com ele, né, qual que é a proposta. A partir disso, nós estabelecemos algumas guias, né, alguns elementos ficcionais que para nós são importantes. A gente estabeleceu esse parâmetro a mais de elementos ficcionais, justamente para dar espaço para a gente brincar com ficção, seja ficção científica, seja ficção fantasia, mas é você marcar aqueles elementos disruptivos em relação à realidade, à nossa experiência com a nossa realidade, né? Porque senão, a partir do momento que a gente começa a construir essa realidade, eu poderia deixar isso de fora. Então, nós construímos esses elementos ficcionais, e a partir disso, utilizando a técnica, né, a ferramenta, o modelo, né, de análise estratégica chamado PESTEL, é uma análise utilizada para avaliação, direcionamento de estratégia, levantamento de informações, né, por empresas em nível estratégico. Lembrando que PESTEL significa, na verdade, um acrônimo, né, ou seja, uma sigla. Acrônimo é um nome bonitinho para sigla, de aspectos, né, políticos, econômicos, sociais, tecnológicos. O outro é de environment, né, que é ambiental em inglês, e legais, né? E a partir dessa análise, do cruzamento dessas informações, agora a gente vai partir para a terceira fase, né, que é o do refinamento. Nós tínhamos criado uma quarta fase aqui de descrição, mas eu estou na dúvida se a gente utiliza ou não. Então, a partir do contexto do debate, a gente vê se caminha para essa questão, ou se não é necessário, se a gente termina nessa terceira fase, e aí vamos fazer um pequeno feedback. Jailson, boa noite. Né? Para entender qual foi a percepção de vocês da facilidade ou não do uso. Não basta ser fácil, tem que direcionar para a proposta, né? Toda a ferramenta é construída para ser utilizada, né? Ela tem um objetivo específico, então ver se ela cumpriu o seu objetivo, e ainda que ela tenha sido fácil, tenha cumprido o objetivo, né? Dá para melhorar, tudo dá para melhorar, né? Então, depois dessa introdução inicial aqui, vou partilhar com vocês. O endereço eu já coloquei aqui. Para quem chegou agora, eu vou colocar de novo, né, para acessar o app Mural, para a gente fazer essa construção coletiva. Aí, a proposta hoje é ir direto para o ponto 3, fazer uma recapitulação rápida do que nós escrevemos, mesmo porque nós vamos precisar, né, para ir para o item 3, que é o item de refinamento. E, finalizando o refinamento, a gente faz um pequeno feedback e encerra a aula. Mesmo porque a gente já, né, passou bastante nas outras. Não há necessidade de fazer isso hoje também, né? Não vamos criar um hábito ruim. Então, vou colocar aqui, pessoal. Tá? Por favor, verifiquem já se vocês estão bem para mim. Beleza, tá aparecendo aqui. Está aparecendo? Tá aparecendo para todo mundo? Quem quiser, escreve no chat aí. Tá. Eu vou destacar o chat aqui do lado, tá? Uhum. E para que eu possa ver quem está entrando. Tá. Qualquer coisa eu tô com o chat aqui. Participantes aqui. Tá? Que assim eu consigo ver todo mundo. Bom, então dentro daquela lógica, né, primeiro vamos lembrar qual que era o objetivo aqui
qual que era o nosso objetivo dentro desse contexto, né? Nesse cenário, então, seres do espaço chegam no Xingu, bem uma característica de uma aventura, né? Para avisar da chegada dos europeus e preparar a fuga para o Eldorado. Tá? A gente está explorando para isso, né? Um cenário de cyberpunk, que é um cenário de distopia, né? Distopia, ao inverso de utopia, onde você tem um cenário perfeito, buscado que se manifesta, né? A distopia é justamente o contrário, é o cenário imperfeito onde as pessoas estão vivendo. É aquela realidade onde a qualidade de vida é inferior à que nós já temos hoje, que não é aquela maravilha, né? Então, quando a gente fala de cyberpunk, né, a gente está falando de cibernético. Cibernético significa um cenário onde as pessoas têm implantes, onde elas vivem em contato direto com o mundo virtual e com aparelhos eletrônicos. Isso faz parte do cotidiano de uma forma muito intensa, né? Mais do que simplesmente usar a mídia social, essa vida eletrônica perpassa outros aspectos da nossa vida que não só o relacional, né? Obviamente, lembrando aqui, infelizmente eu não lembro quem deu a ideia, mas é muito legal, quando a gente colocar cenário e gênero aqui, a gente vai dar está dentro do contexto de cenário, né? Mas deixar claro a questão do layout, né? Da ambientação, de como as pessoas se vestem, por exemplo. Esse direcionamento é muito legal, porque vai falar, é um cenário onde tem tecnologia embarcada, né, o cyber, mas para exemplificar, é onde também, a partir do momento que eu defino essa característica assim, de design, de como as pessoas se vestem, o quanto essa tecnologia embarcada é aparente, o quanto isso é algo implícito, né, ou é algo sutil ou grotesco, a importância disso dentro do contexto, de forma geral. Então, já via definição de elementos ficcionais, a partir do momento que a gente coloca isso junto ali com o cenário de gênero, já ajuda a traçar um pouco mais, né? Aí a gente fez uma fase de brainstorming mesmo, vamos ver para onde a gente vai atirar, né? Brainstorming, está valendo tudo dentro desse contexto, ou seja, a gente já tem um objetivo e um cenário, e o que nós percebemos aqui? Que são importantes, elementos ficcionais para a nossa história. Vamos trabalhar com afrofuturismo, né? Que é essa expressão artística nos costumes, e justamente foi essa pessoa que deu essa ideia para a gente aqui depois adaptar, além de cenário e gênero, colocar essa questão do estilo, né? Indígenas utilizam peixes elétricos como espadas. Pode ser um direcionamento, a gente pode entender isso de várias formas, mas é essa conexão e ressignificação da vida, do elemento animal dentro desse contexto, que eu achei muito interessante. Todos passam por uma iniciação e ganham um animal eletrônico, né? Aí a gente está indo bastante para a etnia indígena, o que reforça, né, o objetivo inicial, falando do Xingu, mas não significa que no Xingu, nesse cenário que a gente está estabelecendo, que nós não colocamos uma data, que você não possa ter comunidades não só de origem indígena, mas quilombola já também. Tá? Tudo é possível. Né? Os pajés utilizam sonhos para se comunicar com os alienígenas. As mentes são conectadas a uma central mundial. Isso é bem universo virtual, é bem cyberpunk mesmo. Né? Povos adoradores de alienígenas, seres ensinam os humanos a controlar coisas com a mente. Né? Mas isso diretamente relacionado a quem? Aquelas etnias que têm contato com essa realidade antiga, com essa realidade mais esotérica, e um esotérico que se manifesta através do virtual. Né? Machadinhas, flechas e armadilhas são produzidas por alienígenas antigos, ou seja, esse material que a priori no nosso mundo ele é produzido pelos povos, né, por esses povos originários. Nesse cenário, a gente pode entender que são esses povos alienígenas que produzem e eles podem produzir esses elementos, essas ferramentas, com um plano mais agregado. Né?
Então é uma machadinha que ao mesmo tempo quando ataca dá um choque, ou cria uma zona de um pulso eletromagnético. Dá para fazer muita coisa. Aí é entender também em que nível, né, a tecnologia e a tecnologia militar, né, está presente e é evoluída. Outras 3 características que estão relacionadas a esse contexto como um todo é que esses alienígenas eles tendem a ser benignos, né? A colonização é um fator que reforça a distopia do cenário. Então é como se houvesse uma nova onda de colonização, e até é interessante pensar o que seria essa nova onda de colonização. Essa colonização é física. Quando a gente fala de colonização, sobre o aspecto econômico, você está explorando uma matéria-prima. Será que essa matéria-prima não são nossos próprios pensamentos, nossos sonhos, né? Ou como Matrix, o nosso corpo como uma bateria, funcionando como uma bateria, né? Para sustentar a vida das máquinas. A população de etnias indígenas, então elas estão presentes. A gente pode até entender que dentro desse contexto houve e pelo fato delas terem acesso, né, a esses seres, elas podem ter, ainda que elas podem ter crescido, né, ter ampliado. Então, ao invés de 150 mil, eram 15 milhões, foram para pouco mais de 150 mil, e hoje são, de novo, 15, 18, 20 milhões de habitantes, né, com essas características. Aí, com esses aspectos, desses elementos ficcionais, dentro do objetivo, seres do espaço chegam no Xi'gu para avisar da chegada dos europeus e preparar a fuga para o Aurora. Fica bem claro aqui que, na verdade, a gente está falando, a gente está criando uma ambientação para, não uma ambientação pura e simples, mas uma ambientação para uma aventura, né? Dentro desse cenário, com esses elementos ficcionais, né? E aí a gente ancora esses elementos ficcionais na realidade a partir do PESTEL. Política, economia, sociedade, tecnologia, environment, meio ambiente, e legal, né? Ambiente legal. O que a gente colocou aqui que faz um refinamento dessas características, né? que tornam mais tangível entender como funciona esse cenário, quais são as características dele. É esse complexo de Robin Hood. Então, existe um ativismo cybercriminoso, é como se o Anonymous, né, um grupo internacional de hackers reconhecidos, né, como ativistas, eles começassem a burlar firewalls, proteções, para justamente fazer essa distribuição de riqueza, seja lá o que essa riqueza for, que nós não estabelecemos. Se essa riqueza ela é puramente econômica, se ela é econômica ou tem alguma outra característica, por exemplo, mental, alguma capacidade extra de acesso a esse ambiente virtual mundial, tá? Mas existe, ainda que os indígenas tenham toda essa característica, né, e esse poder, esse acesso privilegiado e diferenciado, existe um embate direto, específico, explícito entre governo e indígenas, né? Governos de forma geral e indígenas. Dentro do cenário cyber, a gente entende aqui que governo também, o que é? É uma fachada, né, dominada e corrompida pelo efeito de grandes corporações, pela ação de grandes corporações. Então, quando a gente vê governo versus indígenas, a gente pode reler isso como grandes corporações versus indígenas, que dá quase na mesma dentro desse tipo de cenário. Tá? Dentro do aspecto político ainda, a gente destaca que existem aliens colonizadores versus aliens ajudadores. Então, ainda que o foco maior, né, a gente olhar aqui, ó, no brainstorming, os alienígenas benignos, significa que existem outros atuando também, né? Como eles não foram colocados aqui, a gente pode entender, se assim se quiser, que eles estão em menor escala. Opa. Esses aliens aqui existem em menor escala dentro desse mundo. Tá? Do ponto de vista econômico, o que nós temos? Nós temos europeus buscando nióbio para fazer a máquina do tempo, né, conforme até informações que foram destacadas antes.
O nióbio é um metal extremamente raro e de alto valor agregado por causa do potencial de condutividade dele. Então, ele é utilizado em celulares, uma quantidade mínima, é utilizado para engenharia aeroespacial, entre outras coisas. Tá? E, dentro desse contexto, a gente está falando que tem muito aqui no solo brasileiro, tem mesmo. Tá? Eldorado tem riqueza para bancar a criação da máquina do tempo. Então, quando eu falo que tem riqueza para bancar a criação da máquina do tempo, e de certa forma, né, a gente faz essa vinculação com o nióbio, ou uma grande quantidade, isso a gente fez esse vínculo de nióbio para fazer essa máquina funcionar, alguém está querendo construir essa máquina por algum benefício. Significa também que ela não é tão comum. Né? A gente faz um link aqui entre economia e tecnologia. Digamos que existe, em teoria, né, essa tecnologia meio que estabelecida, mas ela não foi utilizada de fato ainda, ela não foi construída de fato. Então algum crânio já fez esse cálculo, né, mas apesar de ter feito esse cálculo, não colocou em prática ainda, né, porque não foi possível construir essa máquina. Né. E com o liberalismo, os governos são controlados por Arion. Eu preciso lembrar o que é esse Arion, que nesse momento eu não lembro. Né. Eu precisava ter colocado aqui. Então, toda vez que utilizar um nome, essa é uma boa dica, né, o que esse Arion representa. Tá? Sociedade. Então, nós temos deuses ancestrais robôs. O que eu me lembro, Ivone, era tipo a grande corporação, entendeu? O Arion. Tá. A maior das corporações. Isso. Eu vou colocar aqui. Senão eu vou esquecer de novo. Então, aqui. Que quando a gente estava falando de distopia, a gente falou muito da diferença entre as classes sociais e de uma corporação meio que sempre nos bastidores, né, do grande vilão ou do poder maior. Aí que eu me lembro, essa área era isso, cara. Beleza, então tá aqui. A gente já especificou mais. Do ponto de vista da sociedade. Então você tem deuses ancestrais robôs, de certa forma relacionados a esses alienígenas. Quando a gente fala alienígenas, inclusive, é interessante pensar que eles não precisam ser necessariamente seres vivos. Ou a vida pode ter uma representação cibernética dentro desse contexto. Eu vou fazer uma parte aqui. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez Ghost in the Shell, né, o anime, ainda ali no final da década de 90, eu acho que ele é de 98, 99, que é aquele anime que deu origem ao filme com a Scarlett Johansson e toda aquela discussão de whitewashing, esse tipo de coisa. É interessante, né? A gente está falando justamente sobre respeito a etnias e povos originários. Que é uma das melhores discussões no final do filme, quando ela entra em contato, né, com aquele que poderia ser o seu... ou que ela poderia hospedar, sobre o significado da vida, o que é vida. É uma das melhores discussões que eu já vi a respeito disso. Eu acho sensacional. Eu guardei durante muito tempo, na época eu acionava TV a cabo e eu gravei com uma VHS, tem gente aqui que não sabe o que é VHS, né? E eu gravei esse filme quando ele passou, né? Esse anime que eu achei sensacional. É de 95, Ghost in the Shell. 95? Tá. Isso. É que eu fui assistir por aí, 98, 97, 98, eu não lembro direito. Mas é isso mesmo, tá? Aqui a gente criou um contexto interessante, a existência de povos da Atlântida. Nós não definimos exatamente o que são esses povos da Atlântida, né? Como eles foram criados, se foi uma evolução a partir de agora, se eles foram criados a partir de povos originários que, por exemplo, com implantes cibernéticos puderam ver, respirar e sentir o ambiente dentro de um contexto de escuridão total e dentro da água. Uma série de questões a gente pode explorar aí. Tá? Entre sociedade e tecnologia, né,
esse vínculo aqui foi colocado a questão da necessidade de subir em pirâmides, né, para conversar com os aliens. Então, essa conversa ela não acontece nesse ambiente virtual que foi criado aqui. As mentes se conectam a uma central mundial, mas não é assim que a gente tem contato, ou que essas etnias têm contatos com os aliens. Tá? Sociedades, as etnias são separadas por objetos de cores diferentes devido ao material que utilizam para a fabricação de produtos. São conectadas internacionalmente por terra. Conexões por água e ar são proibidas. Detalhou. Esse aqui eu também não lembro o que é esse conexão por água e ar proibidos. Eu lembro que eu questionei isso. Né? Mas a gente, dentro do refinamento, a gente vê se a gente utiliza ou não, quais características a gente vai explorar. E os humanos são privados de suas liberdades individuais e privacidade. Né? Tecnologia. Essa vinculação direta aqui, né, com a máquina do tempo. Então, está em construção uma máquina do tempo. A conexão é feita a partir da evolução do smartphone de uma empresa chamada Arion. Está aqui, ó. Então, essa Arion, digamos assim, que é uma Apple que deu certo, que dominou o mercado como um todo, ou uma Samsung que deu certo, né? E domina. Então, toda a conexão que é feita é a partir desse smartphone. Nós não deixamos claro aqui, mas pode ser um smartphone embarcado, né, no corpo, integrado, como um elemento. Eu acho que tinham comentado isso, que seria tipo um implante, um chip implantado, alguma coisa assim. Exato. Por isso que é uma evolução do smartphone. Uhum. E aí por isso que eu acho que explica também humanos são privados de suas liberdades individuais e privacidade. Tá. Né? Nióbio e coltam em abundância para a criação de recursos tecnológicos, então existe essa dependência, e de novo, como existe essa dependência, eu acho que a partir do momento que a gente olha a tecnologia, fica um pouco mais claro a questão da economia e da colonização. Ela passa a ser uma colonização econômica de novo, né? Eu quero explorar essa matéria-prima, o nióbio. Eu quero... por quê? Porque a minha realidade depende dele, né, para a sua construção e manutenção. Aspectos ambientais. A floresta tem um rio subterrâneo maior que a Amazônia, com seres disformes e água pura. Né? A esses seres disformes, isso daqui está relacionado a essa visão de povos de Atlântida. E a vacina do sapo anula efeitos de doenças trazidas pelos europeus. Então, nós temos um resgate aqui da relação de tecnologia, meio ambiente e sociedade, do conhecimento da natureza e utilização desse conhecimento, né, do ponto de vista de saúde. Ok, nós revisamos tudo. Agora a proposta é, de tudo isso, o que a gente vai manter aqui e como nós faremos essas conexões. Isso que é importante. Então a primeira conexão que a gente mantém aqui, né, eu vou dar um D, aqui um Ctrl D, tá? Curiosidade para vocês. Ctrl D, então a gente coloca aqui, ó, né? Vamos colocar algumas palavras, sabe, ali, né? Fuga para Eldorado. Eu não vou deixar os europeus aqui, por quê? Porque está dentro do contexto de colonização. Né? Vai ficar claro que a gente está revisando esse aspecto histórico. Então, eu estou fazendo um refinamento e eu vou deixar isso aqui destacado, por quê? Porque esse é o meu grande direcionamento. Né? O cenário já está aqui, saiba. Tá? Minha proposta, deixar isso daqui explícito, por quê? Porque eu acho que quando a gente olha para o cenário, né, o gênero, ele tá bem, como que eu posso, deixa eu dar uma influência aqui, ele está bem ancorado dentro dos nossos elementos ficcionais e dentro do pastel. Então eu não preciso trazer isso aqui, porque quando a gente começar a puxar e fazer as conexões, isso daqui já vai estar embutido, certo? Vocês concordam? Tudo certo para vocês? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, tudo certo.
né? Então, agora eu preciso da ajuda de vocês para, assim, dentro desses elementos, que elementos vocês querem manter, que vocês acham que é mais relevante, e as conexões que tem. Ou seja, o que está subtendido, o que está conectado nesses elementos que são principais. Pessoal? Vocês podem digitar que eu estou olhando o chat. Eu estou olhando o chat, tá, pessoal? Se quiserem digitar. Quem quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade também. Tá liberado, né, Vone? A gente até prefere porque é mais rápido, né? E a gente só precisa fazer isso daqui com esse refinamento. Finalizando esse refinamento, a gente também finaliza a aula e o entendimento sobre a utilização ou não da ferramenta, né? Matheus? Eu boiei um pouco que eu cheguei agora. O senhor pediu o quê? Tá, o que a gente fez até agora, Matheus, tranquilo, tá? Foi rever tudo que a gente tinha produzido na última aula, e a partir de agora a gente vai fazer esse refinamento, que é basicamente selecionar os itens mais relevantes, que têm maior destaque para a condução, para a criação da história, né? E que serão os elementos chaves, onde outros elementos, né, dessa ficção, desse ambiente que a gente está criando, vão se manifestar. Então, eu vou selecionar alguns aqui. Pode falar, Matheus, se tiver algum já que queira selecionar. Os alienígenas, né? Tá. Então, você quer essa questão do alienígena benigno? O senhor fala assim, no caso, a gente... Você mutou o microfone. Pode falar agora, vai. Então, no caso, as ideias que a gente vai usar? Isso. Quais são as principais ideias? Porque, a partir disso, toda vez, o que eu tenho aqui, com a finalização dessa ferramenta? Eu vou ter uma página que sempre vai ser referência para você. Quando estiver construindo a história, quando estiver expandindo o cenário, você vem aqui, olha, eu estou construindo isso, mas eu preciso conectar. Esse é um elemento central, né? Você sempre no vai caso, ter então, uma referência. Tem que ter uma ideia, então, do que vai fazer, mais ou menos, né? Assim, essa ideia é justamente para relacionar. Isso. Aí cada um tem a ideia das pessoas que participaram, né, do debate, é que essas pessoas vão direcionar o resultado final. Eu acho que uma coisa que o pessoal botou que teria que ser muito presente seria a questão da expressão artística nos costumes, né? É algo importante de a gente colocar lá. Tá. Que eu me lembre. Isso aqui está relacionado à população de etnias aqui, né? Uhum. Então, essa conexão ela já existe. Outro ponto que eu vejo, quando a gente falou aquela questão dos indígenas usarem os peixes elétricos como espada, a gente deu a ideia deles usarem, na verdade, podiam usar como espada ou como uma bateria para carregar as armas, e isso poderia, de repente, ter sido ensinado pelos próprios alienígenas, talvez, sabe? Como utilizar a própria, talvez, força da natureza, o ser da natureza para... Mas eu acho interessante se isso não foi descrito. Então, não isso foi. é uma derivação. A gente discutiu, mas não chegou a fechar, né? A Milena botou aqui, ó, o refinamento é referente somente aos elementos ou às informações do modelo Pastel também? Pastel também. Né? Modelo Pastel também. O que a gente vai fazer é, dentro disso que nós temos aqui, vocês estão vendo que eu estou duplicando, eu não estou eliminando. Né? Não tira daí. Estabelecer qual é o eixo temático central. Porque todo o resto, o que não for eixo temático central, são detalhes, é um flavor dentro da história que você pode utilizar. Mas não é o contexto central, balizador da história. Como, de repente, a questão dos peixes elétricos como espadas e tudo. Poderia ser um flavor. Né? Exato. Né? A não ser que ache isso, que isso é central. Se você colocar isso como central, isso tem um papel fundamental em como funciona
esse cenário, essa ambientação, tá? Aí alguém pode perguntar, nossa, mas então, assim, por que a gente não, por que a gente não usa tudo ou por que não faz esse debate antes? A ideia foi justamente não fazer esse debate antes. Foi Exato. esse brainstorming para aproveitar todas as ideias e registrar todas as ideias que apareceram, né? Aí a gente fez uma pequena clusterização, ou seja, uma pequena agregação de informações, né? Segundo as suas vinculações, e agora a gente vai selecionar aquelas que achamos mais interessantes, que são assim a essência desse cenário. Ó, para quem chegou, eu colei de novo o link do mural. É só clicar no link, você digita um nome, que aí você pode entrar nessa tela que a gente está para você poder ver também do seu computador. Exatamente. Se você quiser. Tá. Acho que um outro questão fator... governamental também, falar do Arion, acho que é importante. Uhum. Do que você falou aqui? Desculpa, Milena? A questão governamental, a Aqui? importância do Arion. A questão do Arion, tá do Arion, que está na economia e está na tecnologia, né? Tá, eu acho que então esse daqui é melhor, né? É esse. Porque aqui fica muito claro Isso, a questão isso. do controle do governo, né? A questão, o que eu entendi da questão do governo versus indígenas, até pelo que eu lembro e do jeito que está aí, Ivone, é que assim, o governo seria representado mais pela própria Arion, e os indígenas seriam esse ativismo cybercriminoso aí, estilo Robin Hood, entendeu? Mas aí Trabalhariam. a gente acha, isso é algo importante. Isso, por exemplo... Sim, não, eu só estou explicando, sim. concordo. O que eu acho que tem que do Arion é esse que você colocou, e aí tem a conexão é feita a partir da evolução de smartphone de uma empresa chamada Arion. Aí talvez A construção da máquina do tempo também, que Uhum. gera a exploração. Uhum. E aí aqui a gente pode colocar esse daqui, né? Uhum. E eu, particularmente, né, A área pode até copiaria explorar os recursos. Não tinha uma parte de recursos naturais em algum lugar? Era em Eldorado, não era? Principalmente. a gente aqui destacou que tem mais, né? Tem mais. Mas sim, aqui, ó, europeus buscam nióbio para fazer máquina do tempo. Essa A área pode estar explorando, né, e tal, aí vai os indígenas e tal. Deixa aí. Uhum. Que outros elementos vocês acham interessantes? Aqui a gente tem uma lógica muito clara de reviver ou de recontar a história da colonização do país e do efeito dessa colonização em relação ao nosso ambiente, né? Ou a gente pode entender o Eldorado como a própria mata, né? O próprio relacionamento que a população indígena, de forma geral, tem com a mata, tem com a vida, né? E a simples exploração econômica, né? Destruindo todo o contexto, né? Não deixa de ser uma forma de reviver isso, né? De pensar isso dentro de um outro contexto para ter uma visão crítica sobre o que isso significa. Tem a questão dos pajés utilizarem os sonhos para se comunicarem com os alienígenas, que eu acho que seria algo interessante para estar no refinamento. Sim, eu concordo. Isso dá uma caracterização assim, animal para o cenário. E ao mesmo tempo que tem os pajés utilizarem sonhos para se comunicar com os alienígenas, tem a questão da iniciação, onde todos ganham um animal eletrônico, que aí você teria a junção da cultura indígena, talvez, com o universo cyberpunk, né? Com a mesclada, a evolução para o universo cyberpunk. Pergunta com relação a isso. A gente, por exemplo, exploraria isso, que aí porque cada escolha que nós fazemos direciona um tipo de contexto. Então, a gente começa a contextualizar além do aspecto político-econômico, um aspecto religioso, né? Que até agora, dentro desse contexto aqui, que a gente colocou, ele não é tão presente.
A partir do momento que a gente coloca isso, a gente começa a destacar isso como um elemento forte dentro do cenário, né? Essa questão dos indígenas utilizarem peixes elétricos, eu acho muito legal, mas eu acho que isso é um flavor, né? Uhum. É um detalhe, mas a gente pode colocar. Então, os pajés utilizam sonhos, isso daqui eu acho muito legal. Ó, o Lucas botou aqui, o Mais conhecimento alguém? poderia ser passado pelas gerações. Pode ser. Está dentro do. A gente não definiu isso, é algo que a gente, a partir do que a gente está estabelecendo aqui, Sim. né, a gente, ou quem for utilizar, pode explorar um pouco mais isso, se aprofundar nessa questão. Tá? Essa questão do conhecimento pode englobar também a parte que os alienígenas antigos que fazem as armas, o machado, flecha. Sim. Uhum. Usando isso daqui, esse, né, esse elemento que colocou do conhecimento está embutido. É. Aí eu vou trazer isso aqui para baixo. Tem algum outro elemento que vocês acham que é central? Olha, a gente já colocou a empresa, já colocou como o governo opera, já destacou o efeito da cultura dos povos originários, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista de costume, da expressão cotidiana, né, que ela é muito presente. A gente colocou a questão dos alienígenas e essa conexão dos alienígenas com esses povos originários, inclusive na transmissão de conhecimento e na fabricação de itens centrais que podem ser utilizados para guerra, que podem ser utilizados para rituais, que podem ser utilizados do ponto de vista até mesmo do cybercrime. A gente pode puxar o cybercrime, por exemplo, se a gente puxar o Robin Hood para cá, né, que tipo de história eu estou criando, que tipo de contexto, onde essas aventuras, essas ações, elas são comuns. Toda escolha que a gente fizer aqui vai direcionar a dinâmica de como a gente utiliza todo o resto que nós não usamos. Então, o refinamento aqui, ele detalha isso. Aqui, se eu deixar esse ativismo cybercriminoso aqui, é um detalhe. Se eu colocar aqui algo central. Uhum. Sim. Eu acho que essa relação, não sei se tinha ficado clara ainda, se eu tinha me feito entender, né? Mais alguma questão que vocês gostariam de puxar, gente? Por exemplo, um outro exemplo, essa questão dos povos da Atlântida. Eu posso puxar esses povos da Atlântida e a floresta no subterrâneo, né, maior que o próprio rio. Se eu puxar essas duas coisas para o refinamento, isso passa a ser um elemento central dentro da história. E ele interfere nas outras. E as outras se relacionam e se expressam através dessa característica da história. Não significa que nós precisamos colocar mais. Né? Uhum. Vocês podem achar que é suficiente. Isso que a gente colocou. E a partir disso, podemos explorar o restante. Né? Essa questão que agora eu vou perguntar para vocês. Tá? A gente já incorporou essa questão do conhecimento, né, aqui, que o Lucas colocou e a Milena traduziu muito bem. Alguma outra questão que vocês querem destacar? Porque eu acho legal a gente não direcionar isso. Se fechou por aqui, eu acho que a gente já tem um bom material também. Acho que tá massa. Muita coisa já misturada já. Ficou legal, né? Eu acho que eu vou criar uma... Mano, a gente precisava criar uma aventura com isso aqui, bicho. Estou pensando seriamente. Quem sabe, né? Estou pensando seriamente. Então, porque assim, os subplots a gente tem vários, né? É como você falou, o ponto focal é a questão da corporação, né? Da Arion e dos povos indígenas com a questão dos alienígenas. Mas você tem vários subplots aí. Você tem a questão
dos Atlantes, né, do povo de Atlântida, a questão do Rio, a questão das iniciações, tudo isso são subplots que podem virar mini aventuras. Ficam uns flavors bem legais mesmo, fica bem bacana. Eu acho que o caminho que o pessoal colocou ficou bom. Legal, isso que você trouxe, Marlene, acho que é essencial, né? É uma outra forma de ver o que a gente está construindo aqui. Eu tenho um plot, eu tenho um enredo central, né? Mas, fora isso, eu posso ter vários subenredos. Tudo que eu não coloquei como enredo central são aspectos interessantes, mas secundários dentro da história, dentro da aventura, dentro do cenário, que a gente pode explorar. Então, fazer essa diferenciação é muito boa, porque dependendo do que eu puxo para o central, eu mudo a tônica da história. Aqui Eu vou querer direitos autorais para vocês usarem. Pessoal, assim, como ninguém mais se manifestou, acho que a gente vai encerrar aqui, né, essa questão do refinamento. Não vamos fazer a descrição agora, porque a descrição seria mais nós falando, mas na verdade seria pegar o que a gente colocou aqui, né, e estabelecer um conceito para esse cenário. Né? Como eu disse, um antigo professor de filosofia meu, ele falava que, cara, você só se aprende algo realmente, você só pode dizer que aprendeu quando você consegue conceituar, quando você consegue discorrer, né, sobre o tema que você acha que você sabe. Tá? Então, aqui quando eu entender bem esse cenário, significa que eu consigo descrever em palavras. Tá? Fechou aí? É isso mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, fechado. Eu achei que ficou sensacional. Estou no maior tesão de fazer isso mesmo. Porque tem material pra caramba aqui. Né? O pessoal das nossas mesas aí, né, do Narrativas Adicionais, pode ter certeza que a gente vai usar. E isso pode dar ideia para a gente criar outras ferramentas aí também. Aí eu gostaria, por favor, assim, quem puder, né, que está aqui presente, falar conosco, sobre o feedback, o que vocês acharam dessa ferramenta, sobre o que ela foi, o que foi essa construção, se ela ajudou nessa construção, que dúvidas surgiram, o que a ferramenta pode ser melhorada na visão de vocês. Nos ajudem aí, por favor, nisso, tá? Nesses minutos finais aqui, para a gente ter uma boa noção, porque, como nós destacamos, essa ferramenta ela foi criada agora, ela não existia, tá? Então, nós criamos isso e trouxemos aqui para validar, porque é como um teste piloto. Agora eu tenho que usar para ver se está bom mesmo, né? Então, para quem conhece aí o contexto de métodos ágeis, né? Esse mínimo produto viável, né? Esse produto que a gente está apresentando para vocês, ele é válido? Vocês utilizariam? Ele é legal? Ele precisa de algum ajuste? Essa é a pergunta que a gente está fazendo para vocês agora. E aí, gente? Eu acho que dá para criar muita coisa massa. A Milena escreveu aqui, ó. Achei ele bem legal, ajuda muito na questão do pensamento coletivo e de todos chegarem juntos na criação da história e personagens. O Daniel botou, achei legal para todo mundo fazer a chuva de ideias no tempo real. É exatamente essa ideia. A ideia para fazer o brainstorm é justamente isso, a chuva de ideias em tempo real. Porque olha só, no coletivo que a gente fez nas últimas, né, na última semana, na verdade, né, que a gente começou a mexer mesmo na ferramenta na última semana. Isso. No coletivo que a gente começou na última semana, como eu falei, a gente tem um plot central, a gente tem aquilo que é principal, que é o mundo distópico, onde você tem nações indígenas ou uma nação indígena e você tem um governo, você tem a questão, ao mesmo tempo também a questão dos alienígenas no Xingu, né, alertando a fuga para Eldorado. Você tem dois tipos de alienígenas, você tem os alienígenas que ajudam esses povos indígenas e você tem os alienígenas que querem, na verdade, também colonizar, né? Eram dois, se eu não me engano. Ou a colonização, na verdade, a colonização vinha dos europeus, não era isso? Isso, exato. Dos europeus, que podem ser, na verdade, o core principal da Arion, né? A Arion, a sede principal dela é de europeus. E isso ficou muito interessante, essa ideia desse conceito. Então, a gente tem aí
essa mistura de duas culturas, só que num universo distópico e cyberpunk. Então você tem os indígenas mantendo parte das raízes deles, mas se adaptando ao novo mundo, né? Então, e vocês têm um monte, como eu falei, de subplots. O que são subplots? A gente falou da ideia de flavor que você pode adicionar, né? O que é o flavor? É um saborzinho que você pode colocar na sua aventura, algo que você pode... É tipo um temperozinho que você bota na aventura para detalhar alguma informação, né? Enriquecer mais o seu cenário. Mas você tem aí vários elementos que a gente colocou ficcionais ou que estão nas partes de baixo, podem ser simplesmente aventuras, né? Mini quests que você vai realizar ao longo da grande campanha que você vai jogar, né? Eu acho que ficou muito, muito bacana. Mas, assim, o mais importante é vocês, eu estou vendo a opinião de vocês aqui, vocês continuarem dando esses feedbacks para a gente, porque a nossa ideia é cada vez mais refinar e melhorar essa ferramenta. Isso aí, Tá? se vocês acharam legal, a gente pode tentar criar outras ferramentas, né, como essa, que podem ajudar dentro desse contexto, não só do RPG, mas o RPG como estruturação e contação de histórias, né? Uhum. De teatralização, né? de uma experiência. Foi legal que semana passada a gente estava falando de um cenário que vai ser lançado no Brasil, né, mas foi lançado via financiamento coletivo nos Estados Unidos, que é um cenário utópico, que é o Coyote and Crows, né? E aí a gente está fazendo um cenário totalmente, uma visão distópica, né, de um mundo totalmente diferente, mas trabalhando também a questão dos povos indígenas, né? Então ficou a ideia do tema que vocês contextualizaram para o centro da narrativa ficou muito legal. Gostei muito. Uhum. E tem algo que poderia ser melhorado na ferramenta, pessoal? Que nessa ferramenta proposta? Tem algo que, sei lá, podia funcionar? O Lucas escreveu aqui. Acho que seria interessante testar fazer primeiro a política, economia, sociedade, tecnologia, meio ambiente e ambiente legal. E só depois os elementos ficcionais. Ele falou de... Legal. Por que você acha isso, Lucas? É importante a gente saber. Né? Porque aqui, assim, do ponto de vista da ferramenta é muito fácil, a gente só precisa inverter. Né? Eu acho legal entender por que esse direcionamento. Acho que é uma proposta interessante. Porque, tipo assim, professor, se a gente fizer, eu acho, não foi eu que comentei, mas, por exemplo, se deixar aberto assim, ao mesmo tempo que a gente tinha alienígena, tinha europeu, tinha alienígena, e tipo assim, o ambiente fica muito aberto, assim, sabe? Para quem não tiver algo em mente já para fazer, for uma coisa em grupo, assim, fica desse jeito, abertão, assim. Às vezes pode ser um negócio legal, mas fica bem aberto, né? Tipo assim, o ambiente, a história, muita informação, muita coisa, né? Às vezes se restringir assim, se restringir assim, a gente colocar, então vamos fazer na Terra com seres da Terra só. Aí a gente vai, entendeu? Se restringir, às vezes sai alguma coisa mais específica. O Lucas escreveu o seguinte: idealizar primeiro o mundo e seu funcionamento e depois onde os elementos ficcionais poderiam se encaixar. É uma outra forma. A gente também pode deixar livre o que a gente pode fazer aqui na ferramenta. E vem aí, tá, por favor, o que vocês acham dessa questão. Mas existe um debate, né, sobre eu estou tentando lembrar a palavra, né, mas essa coerência com a realidade, né, externa. Eu quero que ela seja mais próxima do que já existe, mais pé no chão, né, ou eu quero criar elfos de 6 braços, né, e 2 narizes. Até onde? Então, dependendo de como eu quiser construir a história, eu começo por um ou começo por outro. O que vocês acham? Daria esse direcionamento? Porque às vezes a pessoa quer trabalhar com uma alta fantasia muito forte, né? E ela quer, a primeira coisa assim, eu quero
Eu quero um mundo de fantasia e já quero dizer que tem elfo, tem anão, e tem isso, e não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Né? Aí esse cara vai começar pelo elemento ficcional. Mas eu concordo com você. A partir do momento que eu comecei, não, eu quero fazer algo mais coerente, mais profundo. Então eu começo a trabalhar ali com pastel. E aí depois disso, olha, do conhecimento que eu tenho de elementos ficcionais diversos, aí eu acho que encaixa isso, eu acho que encaixa aquilo outro, eu acho que encaixa aquele outro. Né? O que vocês acham dessa proposta? Ela atende, ela tem lógica? Tem lógico. Para quem não é acostumado com essa coisa de RPG e várias coisas assim, fica bem direcional, né? Uhum. Uma outra coisa que eu pensei, eu já pensei na aula passada, né, e me veio à cabeça também, é que quando eu colocar tecnologia aqui, eu colocar em letrinha, ainda que eu depois eu coloque por cima, mas colocar em letras miúdas aqui alguns exemplos, porque a tecnologia, né, ela pode ser uma tecnologia militar, né, ela pode ser uma tecnologia social, né, design é uma tecnologia social, né, ela pode ser uma tecnologia de engenharia, uma engenharia extremamente avançada, ela pode ser aeroespacial. Né? Então, colocar essas palavras-chave atrás aqui, de onde vocês vão colar, pode ajudar nessa construção. É algo que me passou pela cabeça aqui. Isso vale para ambiente legal também. A gente viu que ninguém colocou, e o próprio Domingos descreveu o que é ambiente legal para você. Né? E eu lembro que quando eu respondi para ele, o ambiente legal, ele perpassa todos os outros tópicos. Né? Aqui no ambiente legal, por exemplo, o governo, ele é legítimo. Ele tem poder coercitivo. Você vai fazer dessa forma, porque eu estou mandando, ou eu estou dando direito para você fazer dessa forma e não fazer daquela. Né? Aí até que ponto, né, por exemplo, dentro do ambiente legal, eu posso falar que a Arion substituiu o governo. Ela foi contratada para prestar serviços públicos e tem poder de ação e decisão em relação a isso. Essa é um contexto legal. O outro contexto é o seguinte, ela não tem esse poder. Então, ela vai trabalhar indiretamente através de lobby, através de corrupção, através de licitação, ganhando licitações, né, para prestar os serviços e escondendo informações do público. Né? Nada a ver com empresas de telefonia. Né? Manipulação. Manipulação, exatamente. Só, eu acabei de estabelecer dois contextos diferentes. E, dependendo de qual eu escolho, eu dou uma tônica diferente para o cenário todo. Um outro exemplo, eu posso ter... recentemente eu estava lendo um RPG, cenário chamado Numenera, que eu estou apaixonado por ele é sensacional. Né? E tem uma história onde, nesse cenário, existe uma vila ou uma cidade, e essa cidade tem 4 grandes nobres que dominam. E não existe um poder real instituído. O poder é o seguinte, é a relação de equilíbrio entre esses nobres e o que eles acham que pode ou não ser feito. Uhum. Então, o poder é deles. O poder é implantado pela força e não tem nenhuma estrutura legal real, a não ser o costume e o interesse deles. Isso também é um ambiente legal. Como dentro dessa cidade, né, dentro desse cenário que é essa cidade, isso é muito importante, seria justamente na fase de refinamento, seria uma das características mais importantes. Isso direciona a tomada de decisão, muitas tomadas de decisão. Né? O Daniel escreveu aqui o seguinte: acho bom todo mundo colocar as ideias no início, para que nenhuma seja descartada por não seguir o padrão da história. Isso. Mas a ideia da gente fazer o brainstorm é justamente isso. Quando a gente está criando o brainstorm, você está lançando várias ideias. Não é que elas vão ser descartadas, mas... tanto que, assim, todas as ideias estão aqui.
Todas que foram utilizadas estão aqui. O negócio é que a gente fez o refinamento dizendo quais que são mais importantes para o contexto do meu cenário e quais são flavors e subplots. Foi isso que a gente fez. Exato. Isso é muito interessante, é importante, como o Allen está falando, porque aqui, o brainstorming, todas as ideias que foram colocadas foram mantidas. O que a gente fez foi, ok, deixa eu entender o que você quer dizer com isso exatamente, né? Porque não ficou claro para mim. Aí a gente foi lá, escreveu, ampliou, colocou um outro negócio, ou reclassificou. Eu tinha colocado, sei lá, em ambiente legal, mas é algo mais relacionado à tecnologia, né? Ou aqui ficou muito claro essa questão de relação de sociedade e tecnologia, das pirâmides, a gente colocou no meio e ficou por aí mesmo, eu achei muito legal fazer isso, né? Mas todas as ideias estavam lá. Aí, para o segundo momento, a gente não vai reconstituir ideias, criar novas ideias. A gente vai conectar e selecionar. Aqui, o que a gente fez, dentro de um processo, de uma dinâmica, ou de uma sequência de dinâmicas de design, foi justamente o passo seguinte. Eu cheguei aqui e priorizei, né? Priorizei a minha lógica tônica central, mais importante dentro do meu cenário, dentro da minha aventura é essa. Que foi construída selecionando-se e cruzando informações que a gente já tinha construído. Eu acho que a gente já pode falar aqui, né? Só para finalizar, então. Né? Além do... Não sei se todos são professores aqui, se alguém está estudando para ser, né? Mas dentro das comemorações de 60 anos da UNB, a gente vai fazer um projeto aí junto com o Domingo, junto com os demais bolsistas, né, para explorar essa vertente do RPG na educação, aí, mais como um método, não como metodologia de ensino, mas como uma ferramenta, né? E uma das propostas, além de debater como isso poderia ser feito, como pode ser incluído dentro do planejamento anual de aulas, também ensinar design thinking, né? Ou seja, é uma tecnologia social, é uma competência, né, profissional, mas ensinar o design thinking utilizando como amostra, como pano de fundo, justamente uma aventura, um cenário de RPG. Tá? Então a gente vai propor aí ferramentas, vamos utilizar ferramentas tradicionais, existem várias metodologias de design thinking, eu vou utilizar uma que eu estou mais acostumado, que eu acho muito legal para a produção de informação mesmo, que é o duplo diamante, né? E dentro desse contexto, assim, a gente pretende utilizar algumas ferramentas que a gente está criando, inclusive essa que a gente demonstrou. E depois, né, a gente vai ver se consegue fazer uma premiação, vai ter o fluxo todo, né, que a pessoa começa com uma ideia, ressignifica, busca informação, aí com essa busca de informação ela vai fazer um protótipo, esse protótipo pode ser uma aventura curta, mestrar, ver se funcionou, o que funcionou ou não, e vai fazer o que? Um pitch. Gente, para quem não sabe o que é pitch, para quem já assistiu Shark Tank, ou se não assistiu Shark Tank ainda, é só colocar no YouTube aí, Shark Tank Brasil, é aquela apresentação curta de negócios, varia de 2 a 5 minutos, né? Onde a pessoa, ela defende, ela apresenta e defende a sua ideia para os investidores. Os investidores aqui, podemos ser nós, assim, a gente pode até colocar, a gente não estabelece como fazer ainda o final, a gente só sabe o que vai fazer, mas assim, o ganhador a gente pode até criar uma aventura, uma mini campanha, a gente pode se comprometer a criar uma aventura, uma mini campanha com o cenário vencedor, né, onde as pessoas podem jogar conosco, fazer parte desse contexto. Então, a pessoa terá aprendido, né, como utilizar o design thinking, o que é, como utilizar, para que serve, e ao mesmo tempo, né, como premiação final, o ganhador pode ter. A gente não estabeleceu ainda, é uma ideia que está surgindo agora, né? Então, aproveitando para falar isso para vocês, né? Se vocês quiserem espalhar, assim, aos 4 ventos podem espalhar, que o projeto já foi aprovado. E a gente conta com vocês aí
para essa participação também, se vocês quiserem. Tá? Esse projeto a gente deve começar a debater, a deixar ele mais tangível agora a partir de abril. E, gente, é isso. Né? Alguém gostaria de falar por último, umas últimas palavras, senão a gente encerra a aula por aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Legal, Milena, valeu mesmo. A gente conta contigo. A Milena falou que vai participar. Massa, legal. Então é isso, pessoal. Encerrando a gravação por agora. Tá? Boa noite, professor. Boa noite e muito Boa obrigado, noite, pessoal. pela participação. Valeu.